Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Neste vídeo nós estaremos vendo candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Não procureis os gentios. Os sãos não têm necessidade de médico. Coragem da fé. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, a perderá. Candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus 5,15. Não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado e aparecer publicamente. Lucas 8:16 e 17. Seus discípulos, se aproximando, disseram: Por que falais por parábolas? E respondendo lhes disse: Porque foi dado a vós conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque àquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos para que não ouçam, para que seu coração não compreenda e nem se convertam, permitindo que eu os cure. Mateus 13, 10 a 15. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto ele mesmo encobre constantemente o sentido de suas palavras sob o véu alegórico que nem todos podem compreender. Ele se explica ao dizer a seus apóstolos: Eu lhes falo por parábolas porque não estão ainda à altura de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim dizer-lhes tudo seria inútil por enquanto. Mas digo-o a vós porque vos foi dado compreender estes mistérios. Ele procedia perante o povo como se faz com as crianças cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira, indica o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Isto é, não é prudente revelar precipitadamente todos os conhecimentos, pois o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige, porque há pessoas para as quais a luz muito viva ofusca sem esclarecer. Acontece com a sociedade em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, já que o grão semeado fora da época do plantio não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, pois atingindo um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. As trevas da ignorância lhes pesam. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar, refletir sobre a sua fé.
Por isso é que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Veja nesta obra, capítulo 19, 7. Se em sua prudente sabedoria a providência só revela as verdades gradualmente, sempre as desvendará à medida que a humanidade esteja madura para recebê-las, mantendo-as em reserva e não debaixo do alqueire. Porém, quando os homens as possuem, as escondem do povo a maior parte do tempo, apenas com o intuito de dominá-lo. São estes os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Foi por isso que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu dos mistérios. O povo, atingindo a maturidade, quis conhecer os mistérios a fundo, e então eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode haver mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que não há nada de secreto que não deva ser revelado. Tudo o que está oculto será um dia descoberto, e o que o homem ainda não pode compreender na terra lhe será sucessivamente revelado em mundos mais avançados e quando estiver purificado. Aqui na terra ele ainda está em meio ao nevoeiro. Pergunta-se: que proveito o povo poderia tirar dessa quantidade de parábolas cujo sentido era indecifrável? Devemos considerar que apenas nas questões de mais difícil compreensão da sua doutrina, Jesus falou de modo velado, principalmente por parábolas. Mas a respeito da caridade para com o próximo e da humildade em tudo o que disse, foi claro e objetivo, não deixando dúvidas, já que elas são condições básicas de salvação. Devia ser assim porque se tratava de uma regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poder cumpri-la. Era o essencial para um povo inculto ao qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele desenvolvia seu pensamento apenas junto aos discípulos, que estavam mais avançados moral e intelectualmente, e Jesus podia ensinar-lhes conhecimentos mais avançados. Foi assim que disse: àqueles que já têm, será dado ainda mais. Veja nesta obra, capítulo 18, 15. Entretanto, Jesus, mesmo com os seus apóstolos, tratou de modo vago muitos pontos, cuja completa compreensão estava reservada a tempos futuros. Foram estes pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza, possibilitando a compreensão do verdadeiro sentido das suas parábolas. O Espiritismo vem lançar luz sobre uma série de pontos de difícil entendimento. Entretanto, não o faz imprudentemente. Os Espíritos, em suas instruções, procedem com uma admirável prudência. Apenas sucessiva e gradualmente abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão ainda reveladas à medida que o momento de fazê-las vir à luz tiver chegado. Se a houvessem revelado completa desde o início, seria acessível apenas a um pequeno número de pessoas, e assim teria assustado e afastado aqueles que não estivessem preparados para entendê-la, o que teria prejudicado a sua propagação. Se os Espíritos ainda não dizem tudo abertamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem porque coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno.
Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e de se propagar antes de apresentarem uma outra, e dão aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Não procureis os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos após lhes ter dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus 10, 5-7. Jesus prova em muitas circunstâncias que os seus ensinamentos não estão voltados somente ao povo judeu, mas abrangem toda a humanidade. Se ele disse aos apóstolos para não irem aos pagãos, não foi por desprezar a conversão deles, o que seria pouco caridoso. É que os judeus já acreditavam no único Deus e esperavam um Messias, estando preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receber essas promessas. Entre os pagãos, como não houvesse base, tudo estava por fazer, e os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. É por isso que lhes diz: ide às ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já desbravado, sabendo que a conversão dos gentios viria a seu tempo. De fato, mais tarde foi no próprio centro do paganismo que os apóstolos foram plantar a cruz. Estas palavras podem também se aplicar aos seguidores e aos propagadores do Espiritismo, para os quais os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interesseiros são os que eram os gentios para os apóstolos, e seguindo-lhes o exemplo, devem procurar primeiramente seguidores entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz e que têm o germe fecundo de fé e cujo número é grande. Não devem perder tempo com os que se recusam a ver e a ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto mais se parece dar valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que prefere as trevas. Disto resultará um maior número de sustentadores da doutrina. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas boa política. A vez deles chegará, quando dominados pela opinião geral e ouvindo a mesma coisa sem parar repetidamente ao redor deles, acreditarão aceitar a ideia voluntariamente, por si mesmos, e não influenciados por outras pessoas. Além disso, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da estação, e somente em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinem, evitando perder as outras ao apressá-las muito. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo era limitado e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram também pequenos povos vizinhos. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A nova luz já não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existe mais barreira. O seu foco está em todos os lugares, e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um pequeno povo. Eles são agora uma opinião que encontramos em muitos lugares, sobre a qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com a força da ideia.
Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa deste homem, Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram a seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus 9, 10 a 12. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, pois são eles os que têm maior necessidade de consolação. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Veja na introdução desta obra, Publicanos Peageiros. Estas palavras causam admiração como tantas outras, mas aplicam-se perfeitamente ao Espiritismo. A mediunidade está neste caso. Parece estranho que ela seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Costuma-se dizer que um dom tão precioso deveria ser dado somente aos mais merecedores. Digamos, primeiramente, que a mediunidade faz parte da condição orgânica de qualquer pessoa. Qualquer um a pode ter, assim como vê, ouve e fala, e qualquer criatura, em virtude do seu livre-arbítrio, pode delas abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que fossem capazes de dizer coisas boas, haveria na terra mais mudos do que falantes. Deus deu aos homens os dons e os deixou livres para usá-los, embora sempre puna os que deles abusam. Se o dom de comunicar-se com os espíritos fosse dado apenas aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é, portanto, dada a todos, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortalecê-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Não são estes últimos os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria da ajuda que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm ajudá-lo, e os conselhos que recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, a coloca em suas mãos. Não será bem mais culpado se não quiser ver? Poderá se desculpar por sua ignorância. Quando ele mesmo tiver escrito, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com a própria boca sua condenação? Se não aproveita, é então punido pela perda ou pela perversão do seu dom, do qual os maus espíritos se aproveitam para obsediá-lo e enganá-lo, além das aflições comuns com que a lei de Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e que só deles recebe assistência. É somente nesse sentido que a excelência das qualidades morais tem influência sobre a mediunidade. Coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens,
eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 e 33. Se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas 9, 26. A coragem de manifestar opinião própria sempre foi estimada entre os homens, pois há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender sua opinião e de renegá-la, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus destaca essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, ele o reconhecerá diante do Pai que está nos céus. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade, não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim a vantagem de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes acarrete prejuízo neste mundo, ao passo que, ao colocar a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. É a eles, portanto, que também se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, a perderá. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e alegrai-vos, pois uma grande recompensa vos está reservada no céu. Pois foi assim que os pais deles trataram os profetas. Lucas 6, 22 e 23. Ao chamar a si o povo e os discípulos, Jesus disse: Se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. De fato, de que serviria a um homem ganhar tudo e perder a si mesmo? Marcos 8, 34 a 36, Lucas 9, 23 a 25, Mateus 10, 39, João 12, 25 e 26. Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser interpretadas do seguinte modo: sede felizes quando os homens, pela má vontade manifestada para convosco, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que vos fizerem reverterá em vosso proveito. Lamentai-os por sua cegueira, e não os amaldiçoeis.
Depois acrescenta: aquele que quer me seguir, carregue sua cruz, ou seja, que suporte corajosamente as dificuldades que sua fé lhe acarretar. Pois aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto aqueles que tiverem perdido tudo na terra, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e do desprendimento demonstrados. Mas àqueles que sacrificam os bens celestes aos prazeres terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. E aqui nós terminamos a leitura do capítulo 24.